Seja muito bem-vindo. Para você que está nos assistindo depois, e para as pessoas que vão começar a entrar aqui, a nossa live aí com o pastor Saulo Rideu Maeda sobre o tema Identidade e Destino, ser como Jesus, servir como Jesus, aprendendo um pouquinho mais sobre essa realidade, né? Quero ver se eu consigo aqui lembrar como é que faz para colocar o Rideu para participar, né? Rideu. Esperar ele sentar lá. Isso vai dar certo. Espero que sim. Identidade e destino. O Sr. Rideu, ele escreveu esse livro, né? Estou muito feliz aí no entendimento que ele passa nesse livro. Inclusive, temos aí algumas unidades ainda para vender desse livro. Está chegando aí. Ele entrou. Não sei como é que faz para aceitar. Vamos ver se dá certo aqui. Vídeos. Você também pode. Saulo não está conseguindo participar, está escrito aqui. E agora, José? O que precisa fazer? Tem paciência comigo, faz. Desde a pandemia a gente não faz mais live. Entrar aí, deu. Saulo entrou aí, agora sim. E aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Beleza? Bem, graças a Deus. Eu vou precisar colocar um... Desligar aqui. Se eu consigo colocar. Dá para ouvir bem aí? Tá, tô ouvindo. Ah, que bom. Rideu, a gente se propôs aí a bater um papo aí, né? Falar um pouquinho sobre identidade e destino. Até mesmo porque Deus te deu a graça aí de escrever esse livro, né? Sobre esse tema. E acredito que isso está bem fresquinho aí no teu coração, né? Queria que você introduzisse um pouquinho aí sobre esse tema, falasse um pouquinho dessa realidade aí que faz toda a diferença na vida cristã, né? Aqui, como você está bem a par aqui da igreja, né? Nós temos como missão da igreja aqui é ser como ele, servir como ele. Eu acho que aponta até para aquilo que nós entendemos por identidade, e aponta para o destino de todo crente, né? O fim de todas as coisas é o serviço. Nós fomos chamados para servir pessoas. Se a gente vê até a nossa sociedade aí, se abrir uma empresa, você vai abrir uma prestadora de serviço, né? Desde o CEO de uma empresa, uma grande construtora, até um trabalho mais simples, é um trabalho de serviço, de prestação de serviço, né? Nós fomos chamados a servir pessoas, só que, no meu entendimento, daí a gente só serve se a gente tiver a nossa identidade bem firmada em Cristo, assim. Se a gente souber quem nós somos em Cristo, se a gente tiver uma revelação de quem nós somos, do novo nascimento, daí nós conseguimos servir, né? Identidade, ela é como uma cebola, né? Tem várias camadas. Deus sempre vai cavocando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu entendo, assim, já há algum tempo meditando sobre isso, entendo que nós não vamos ter uma revelação completa e plena de quem nós somos nesse tempo. Isso vem quando nós olharmos para Jesus mesmo, né, na segunda vinda. Jesus volta e
Bíblia fala assim, como nós somos conhecidos, nós vamos conhecer ele, né? E daí nós vamos ter uma revelação plena e completa, mas existe sempre algo a mais para aprender, sempre existe algo a mais para a gente desenvolver na nossa identidade, né? Uma busca contínua, diária, as dificuldades e às vezes principalmente pressões, né? Trazem à tona coisas que estão muitas vezes escondidas, né? A gente consegue disfarçar por algum tempo, mas de repente Deus coloca uma pressãozinha aí para gente, para subir para fora, né? E Deus vai trabalhando conosco assim, a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. Eu gosto do provérbio que fala: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando mais e mais até esse dia perfeito. Eu creio que nós estamos todos no caminho aí do dia perfeito, aí, até nós termos a revelação plena daquilo que Jesus fez, mas dia a dia nós estamos sendo trabalhados aí. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, porque assim, a gente, em todo lugar a gente está servindo, né? Não é só na igreja, né? Quando uma pessoa ela entra numa faculdade, ela está se colocando à disposição de ficar 4, 5, 6 anos, ou às vezes até mais anos, né? Estudando para o fim de servir alguém, né? Uhum. Mas, assim, o que eu queria te fazer a pergunta? Qual que é a diferença da pessoa que... Porque se todo mundo serve, ainda que ela não esteja entendendo, ainda que ela não esteja percebendo, ela está servindo. Está sempre servindo alguém. Mas qual que é a diferença da pessoa que entendeu a sua identidade em Cristo e a que não entendeu a sua identidade ainda, mas as duas servem? Né? Qual que é a diferença dessas duas? O que você consegue perceber de diferente na vida dessas duas? Você consegue bater o olho e falar assim, essa entendeu a identidade dela. É uma das matérias até da tua formação teológica, né? Da matéria da obras mortas, né? Que ela vai trabalhar não é o que você faz, mas é o porquê você faz, né? O porquê eu acho que é muito importante para Deus, assim. Deus está interessado nas intenções do nosso coração, né? A lei mudava o exterior, a graça muda o nosso interior, é o trabalhar de Deus no nosso coração. Muitas pessoas podem servir simplesmente por interesse próprio, por busca de um reconhecimento, né? A igreja, elas, quer ou não, todo lugar que tem pessoas forma-se um ecossistema, né? E nesse ecossistema, se a pessoa não for trabalhada na sua identidade, ela vai buscar projeção pela simples projeção, por querer aparecer, por querer um elogio, por não ter a sua identidade talvez bem revelada, a pessoa vai procurar coisas para se satisfazer, né? E às vezes o serviço acaba caindo nessa. Às vezes a pessoa está lá ministrando até louvor, assim, mas porque ela quer, assim, o tapinha nas costas. E eu não acho errado uma liderança reconhecer os seus voluntários, né? Eu não gosto muito do termo voluntários, mas aqueles que servem. Eu não acho errado, tá tudo certo, é isso aí mesmo, nós precisamos disso. As pessoas, o problema é quando as pessoas vivem para isso, né? Elas vivem atrás desse reconhecimento, atrás desse... E para mim vai ter valores eternos, assim, quando... consequências eternas, né? Quando o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar de obras de madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas. E essas obras, elas são construídas segundo a intenção do nosso coração, daquilo que nós estamos propondo diante de Deus. E essas obras vão ser consumidas pelo fogo, não vai interferir em salvação. O apóstolo Paulo fala assim, vai ser salvo como pelo fogo, assim, por um triz, mas não vai receber recompensa. A nossa recompensa está nos céus, nós recebemos segundo as obras que nós fazemos aqui, e as obras, elas são trabalhadas de dentro do nosso coração, né? Não são coisas externas que nós fazemos, é porque a gente faz, a gente está... E quanto mais a nossa identidade estiver curada, mais a gente vai para esse serviço que gera obras vivas, né? Que não vai gerar obras mortas, que não vai gerar obras que nós fazemos por uma busca de uma satisfação pessoal, ou obras que a gente faz para um reconhecimento pessoal. Nós por uma fazemos carência as obras... emocional, né? Para suprir, ou por uma carência emocional, para suprir uma falta, né? Um buraco na alma, né? O texto-chave seria aquele que Jesus, quando faz o famoso lava-pés, né?
Bíblia fala que Jesus sabia de onde vinha e para onde ele ia. Ele sabia da sua identidade, e é por isso que ele fez isso. Por isso que ele lavou os pés dos seus discípulos, por isso que ele serviu. Ele falou assim, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Nós estamos aprendendo de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Como eu falei, é um contínuo na vida do crente, né? Uhum. É difícil a gente falar assim, já aprendi tudo, né? Sempre vai ter algo a mais para aprender. Deus é misericordioso, ele concede graça, ele vai trabalhando conosco, mas quanto mais a gente aprender isso, mais a gente vai encontrar, para mim, a verdadeira satisfação. Aquela que eu poderia falar paz com Deus, né? Você encontra uma satisfação, você encontra um lugar de descanso, onde você serve. Porque trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, bicho. Você pode trabalhar assim, eu tenho que ir lá. Ou eu posso trabalhar com o entendimento que eu estou fazendo como se eu fizesse para o meu Senhor, daí eu encontro paz com Deus. Daí no trabalho onde que eu estou em paz, eu estou recebendo da parte de Deus também. O que eu vejo assim, quando uma pessoa ela serve porque ela entendeu, tem que servir, ela não serve por um entendimento de uma identidade, né? Que uma identidade que a gente vai falar é o seguinte, né? A natureza divina está viva dentro da pessoa, naturalmente ele serve. Você trouxe o texto aí, que eu acho que é a base daquilo que a gente precisa conversar aqui hoje, né? Jesus sabia que Deus tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, sabia de onde ele vinha, sabia para onde ele ia, então ele se levantou, cingiu e serviu, né? É porque ele entendeu quem ele era, que ele fez o que fez, né? Só faz o que faz por aquilo que entende, como se entende, né? E quando a pessoa ela não entende, ela tem prazo de validade. Ela vai só até ali, né? A engrenagem seca, né? Não tem óleo para ir além, né? E aí ela para muitas vezes nessa questão da retribuição, da recompensa, do aplauso, do reconhecimento. E eu penso assim, que não é errado a pessoa querer o reconhecimento. O problema é de quem ela quer o reconhecimento, né? E o próprio Jesus, ele chega a dizer, né? Será recompensado todo aquele que der que seja um copo de água fria, um dos meus. Então, quer dizer, existe sim uma recompensa. O problema é que a gente muitas vezes espera a recompensa de homens falíveis da terra e que eles não podem entregar a verdadeira recompensa, né? Porque senão vira um ciclo vicioso, né? Tem que estar sempre recompensando, para poder a pessoa, é como se tivesse que pedalar com ela, né? Eu acho isso muito interessante, que a gente tem que entender da onde vem a fonte do porquê que nós fazemos o que fazemos, e a recompensa não é errado esperar, na verdade nós temos que esperar, né? Mas nunca do homem, né? Você citou o texto aí de Colossenses 3:23, né? Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. A gente serve os homens, né? Tem uma frase que eu uso bastante aqui em Maringá, que eu falo assim, nós servimos a Deus servindo pessoas, né? Tem gente que tem esse entendimento, eu vejo muito isso acontecer em um outro ambiente onde eu sirvo, que a pessoa fala assim, aqui nós servimos a Deus, só que são grosseiros com as pessoas, não tem afeto, né, não tem compaixão, o trato com as pessoas é muito impessoal, né? Então, você acaba que não refletindo a imagem de Jesus para a vida das pessoas às quais você está servindo, né? Então, eu acho muito bacana você entender que você está servindo a Deus, servindo pessoas, para que a hora que você for servir as pessoas, você está entendendo. Eu estou tratando com filhos de Deus, né? Sempre, qualquer lugar onde eu estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja ou qualquer outro lugar, né? Mas a recompensa, ela existe, né? O problema é da onde a pessoa espera. Das mãos de quem nós vamos receber, né? A nossa esperança é que a gente receba a recompensa do Senhor Jesus, né? Ele olha para nós e fala, esse servo bom e fiel, né? Se a gente esperar das pessoas, a gente acaba se frustrando, né? Uma coisa que você falou que é interessante, não tem como desassociar, né? Deus e as pessoas, não tem. Quando Jesus falou assim, ame a Deus, com café lá, né? Que é conhecimento, alma, força e entendimento. E ame o seu próximo, ele conectou as coisas. A gente vê Deus na vida do nosso irmão, né? A gente vê o serviço na vida do irmão, a gente
a ideia, até a ideia que está muito em alta, os desigrejados, não tem conexão, porque a gente serve a Deus servindo pessoas, não tem como. Como que a gente vai falar que ama a Deus e não ama o nosso irmão? Odeio. Eu vejo o meu irmão aqui, eu odeio, para mim é muito prejudicial quando as pessoas desassociam isso. Se eu amo a Deus, naturalmente eu vou amar pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou, e porque Ele nos alcançou, nós alcançamos, tocamos pessoas. O exemplo claro é do perdão, né? Ele nos perdoou, e quanto mais eu entendo a separação que havia, o lugar que eu estava, o buraco que eu tinha me enfiado, mais a gente vai perdoando as pessoas. Então não tem como a gente falar assim, Deus me perdoou, sou perdoado por Deus, e não manifestar isso, né? Se desassociar vira uma bagunça, daí vira tipo um Deus no mau sentido, um Deus pessoal, né? Assim, é só meu, né? Não é nosso, é meu, assim. Eu viro credor incompassivo, né? Aquele cara Mas eu pego as pessoas pelo pescoço. Tipo Homer no barco, assim, Uma das coisas, assim, falando sobre identidade, que eu gosto muito, é quando os fariseus eles são enviados ali para João Batista para pedir conta de quem ele era. Para mim, uma das mensagens que está mais intrínsecas ali nas entrelinhas sobre o entendimento de identidade está ali, e como eu aprendi sobre identidade ali, né? Que eles chegam lá e perguntam assim: quem tu és? Para que a gente retorne àqueles que nos enviaram. Quem tu dizes que é? E ele fala assim: eu não sou Cristo. E a resposta ela é tão intrigante quanto a pergunta, porque a pergunta era: quem é você? E ele fala: eu não sou o Cristo. E aí ali eu entendi uma coisa, assim, que antes de eu saber quem eu é, tão importante quanto eu saber quem eu sou é eu saber quem eu não sou. Né? Eu lembro quando eu estava aí na Shalom, eu via o pastor Arno pregando, né? Cada pregação uma monografia, né? É um estudo profundíssimo, e eu falava: meu Deus, eu nunca vou poder ser pastor. Porque para mim ser pastor tinha que ser um pastor que nem o Arno, com a excelência dele, com a estrutura, né, interna igual a dele, porque sempre foi o pastor de referência para todos nós aí, né? Então eu sempre pensava assim: nunca vou conseguir, porque eu não conseguia, antes de tudo, de me conhecer, saber quem eu não era. Porque a gente não se aceita, né? A gente se compara muito, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, assim, da comparação. Como é que foi para você no começo? Porque a gente precisa de referências, né, Redeu? Nós precisamos de referências, né? Mas quando a gente é muito novo na caminhada cristã, a gente transforma as referências em padrões, né? Eu preciso ser que nem ele para eu poder ser aceito, ou poder ser qualquer coisa assim. Assim, para mim, o que mata mesmo a identidade da pessoa e a própria individualidade é a comparação. Quando a gente começa a se comparar, a gente se mata, porque geralmente, assim, é em tudo, né? A gente observa e reproduz, né? Você deu aula de jiu-jitsu muito tempo, você passava, até na educação física, você passa um movimento e a pessoa reproduz. Então, a gente vai vendo e reproduzindo, vendo e reproduzindo. Isso não é só na atividade física, isso a gente faz em tudo. A gente viu, a gente vê a pessoa falando, a gente vai, desde criança, a gente vê e reproduz, vê e reproduz, vê e reproduz. E nessa dinâmica de ver e reproduzir, a gente começa a se comparar. A gente começa a ver algumas pessoas e pensa: não, tem que ser assim, e a gente não alcança, a gente vai se frustrando, e daí a gente começa a montar um personagem, uma tentativa de querer agradar todo mundo, é o que a psicanálise chama do ideal do eu, né? Você quer ser profundamente amado e você monta um personagem e reproduz esse personagem porque você pensa: se eu mostrar quem eu sou, as pessoas vão me rejeitar. Parece que você vai procurando as máscaras certas para os ambientes certos, que foi uma das mensagens que você pregou agora esses dias aí, né? Para os ambientes certos, você vai colocando as máscaras, você vai tentando se movimentar do jeito que as pessoas se movimentam. E tanto é que quando nós encontramos a Cristo, que nós nascemos de novo, no processo de discipulado, uma das coisas que nós precisamos ensinar as pessoas é matar um personagem. E a pessoa morre, às vezes, por
um personagem que ela criou de 20, 30 anos, morre mesmo. Quando aquele personagem morre, é o processo de desconstrução do velho homem e a construção do novo. E a construção do novo homem é em cima das revelações e das palavras remas. E daí que eu vejo multiforme graça de Deus. Eu vou ler um texto, você vai ler outro, e Deus vai falar de uma forma específica com você. A tua pregação vai ter uma ênfase que a minha não vai ter, e de repente a tua mensagem ela soma com a minha, e a gente vai entendendo o reino. E para mim, assim, para cada pessoa, Deus dá uma mensagem específica, um jeito específico. Estava conversando ontem num discipulado com um empresário, o cara é empreendedor, assim, tem a cabeça para negócios, foi fazer discipulado com alguns jovens, e o que ele fez dos caras? Fez os caras ver uma forma de fazer negócio. Eu falei, cara, é isso aí, a maneira que Deus se move na tua vida. Você vai instruir as pessoas, e quando as pessoas beberem daquilo que Deus deu, elas vão acabar reproduzindo, talvez imitando em um ponto você, mas porque você está imitando a Jesus naquilo que ele está te revelando. Daí, para mim, que essa é a beleza da igreja. E a comparação, porque o que acontece? Se a pessoa se comparar, ela quer ser igual ao outro, ela vai matar o melhor de Deus, que é ser com a igreja. Aquele encaixe perfeito. Mesmo com falhas, né? Nós temos as nossas falhas, e todos, acho que cada um sabe as suas, né? Sim. Mesmo com as nossas falhas. Quando eu falo falhas, não é com relação a, talvez, pecado. Falhas, dificuldades. Às vezes o cara tem dificuldade de fazer uma coisa ou outra, daí ele quer fazer... Tipo, eu tenho falado muito pro pessoal aqui. Você sendo você, você é uma benção. Não tente imitar o outro. Tire a máscara, seja você, que você vai ter um encaixe perfeito, você vai viver o plano de Deus, você vai abençoar aquele lance que Deus falou para Abraão, né? Seja você uma benção. E quando eu falo, seja você em Cristo, né? Nas revelações que Deus tem te dado da palavra, na maneira que Deus tem falado com você. Porque sempre quando a gente imitar, a gente vai ser uma cópia barata e ruim ainda, né? Uma coisa que eu tenho percebido, assim, é que ninguém gosta de personagem. Não. E uma das coisas que a pessoa que está em busca da sua identidade, ela precisa deixar cair no coração, né, dentro dessa pergunta aí de João Batista, né, eu não sou o Cristo, eu sei quem eu não sou. Antes de eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu não sou. É se aceitar, né? As pessoas vão gostar de você. Só que às vezes, porque você não gosta de você, você fica colocando máscaras. E as pessoas não gostam das máscaras. Não. Gosta porque não é você. Tem pessoas que muitas vezes a gente convive, né? Eu lembro da adolescência, assim, a pessoa tentando copiar uma outra que era muito legal, que era muito bem aceita, e você via ela, de fato, tentando fazer igual, falar igual. E você falava, cara, isso não é você, isso é fulano. Né? E não tinha graça na vida daquela pessoa, às vezes, da brincadeira que ela fazia, porque não era ela. Né? E as pessoas queriam conhecer quem era ela. Né? Então tem muita gente, às vezes, que pode estar aí hoje querendo se encontrar, que está tentando se copiar. A gente precisa, de novo falando, né? Nós precisamos ter referências. Sim. E isso é muito importante para a vida cristã. No entanto, a igreja promove, né? O grupo familiar promove aqui, que a gente chama de GC. Para quê? Para que as pessoas tenham comunhão, e dentro dessa comunhão você vai buscando referências. Né? Eu lembro quando eu participava do grupo familiar aí em Curitiba, e eu consegui achar a melhor qualidade de cada homem dentro do grupo familiar, né? Então eu chamava o Maurício de o maridão, né? Ele era um cara que tratava muito bem a sua esposa. Essa referência é muito boa para mim, mas é bom eu saber que eu não sou o Maurício, ainda que eu tenha que ser o maridão com a referência que o Maurício está me promovendo, né? Me permitindo ver. Eu preciso fazer a mesma coisa com a Ju, mas sendo eu, não sendo ele, né? E isso é um exercício. Primeiro, uma revelação, né, que vem através de uma informação como essa aqui. Poxa, legal. Eu preciso da referência, mas eu não posso ser igual à pessoa. Eu preciso ser eu em cada situação. Porque eu fico tentando imaginar onde é que está a linha entre a comparação e a referência. Você consegue me entender? Sim. Porque às vezes essa é a crise que a pessoa encontra. Né? Uma referência
vi que é bom, posso colocar na minha vida, mas eu preciso ser eu em todo o tempo, sem tentar Sim, ser igual a pessoa, né? sim. É, para mim é essa mistura assim de permitir que Deus que você aprende das pessoas até que a Bíblia fala, né, receba e retenha o que é bom, né? Nós vamos retendo, vamos aprendendo uns com os outros, vamos nos desenvolvendo, mas assim, sempre quando você fecha a porta do teu quarto, Deus vai falar coisas específicas para você. E para mim o processo devocional que é o processo da intimidade, da contemplação, quando nós estamos contemplando a beleza de Jesus, quando nós estamos nos aproximando dele, quanto mais nós conhecemos a ele, mais ele vai revelando aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós, e mais a gente vai ficando confortável, assim. Cara, é isso, é isso. E daí, quando você olha alguém fazendo algo muito bom, você consegue admirar, sem invejar, assim, porque você sabe que Deus está fazendo algo na sua vida também. E daí a gente vai vendo que de forma soberana Deus vai juntando as partes, né? Tava brincando com a Kelly, com a minha filha mais velha, com a Annalise. A Annalise, assim, gosta de cantar e tocar. Falei para ela, eu acho tão bonito as pessoas cantando, mas eu não levo jeito para isso. E ok, tá tudo certo, Deus me chamou para outra coisa, mas eu consigo contemplar e falar, nossa, é muito, não sei se é porque eu não toco nada, não canto nada, mas eu acho muito bonito quem É. consegue desenvolver isso, quem consegue cantar, e, assim, louvor para mim sempre mexe comigo, principalmente é o talento da pessoa, né? Tão bom ver, né? Pega alguém, poxa, quebrantado, talentoso ali, é bom, né? E qualquer pessoa, né, Hideo, que faz qualquer coisa, né? Há um tempo atrás eu caí de paraquedas em uma competição de karatê. Tava lá assistindo, né? E tinha um menino lá que era muito bom, assim, fora da curva. Assim, nas primeiras lutas já dava pra ver que o menino ia ser o campeão daquele negócio, não ia ter jeito. E é tão legal quando a pessoa ela lapida tão bem o talento dela, porque ela se Sim. entendeu dentro daquilo, né? Uhum. E qualquer coisa fica muito bonito. Você veio da capoeira, você deve ter visto muita gente Sim. muito bom nisso, né? E é lindo ver alguém que é fora da curva, né? Que É entendeu gostoso. aquilo como parte da sua identidade, transformou aquilo em um propósito, desenvolveu o talento e, meu, fica muito visível, assim, né? A ação de Deus na vida daquela pessoa. É a zona de convergência, né? Quando a pessoa entende o lugar que é para ela estar, as coisas vão convergindo, vão cooperando, as coisas sobrenaturais, entre aspas, né? Elas se tornam naturais, aquilo que a pessoa parece tão difícil, para aquela pessoa começa a se tornar simples, né? Mas daí vem o lance da disciplina, do empenho também pessoal, do se movimentar, daí tem que se movimentar em cima daquilo que Deus tem falado com você, né? Daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que é só você, né? Aquilo que Deus separou para sua vida. E quanto mais a gente percebe a nossa identidade, mais nós vamos nos alinhando a isso, sim, né? A grande guerra, muitas vezes, de quem está começando a caminhada cristã é como é que eu vou descobrir essa, essa questão do o que eu tenho que fazer. A gente fala primeiro o ministério de Maria, depois o ministério de Marta, né? Primeiro Sim. você senta e ouve, primeiro você se relaciona com Deus, aprende a questão do fechar a tua porta e falar com o Senhor Uhum. que está no secreto para ele te recompensar, porque ele te recompensa com ele mesmo, né? Você falou um versículo chave aí para o entendimento, né? Disso, que é Mateus 16, que vai falar lá sobre a questão de Pedro, né? Uhum. Pedro, quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fala, isso foi uma revelação dada pelo Pai. Uhum. E porque você diz que eu sou o Cristo, eu te digo que tu és Pedro. Quer dizer, troca de informação de identidade, né? Você descobre a identidade de Jesus e Jesus revela a sua para você, né? E isso vai acontecendo de forma paulatina, periódica, né? E perene. Vai acontecendo, que nem você falou, é como a luz da aurora. Vai acontecendo. Mas a paixão da pessoa não pode estar no serviço, a paixão da pessoa tem que estar no relacionamento. Porque no Uhum. relacionamento a identidade vai sendo ativada, né? Sim. E quando você, pelo menos eu falo por mim,
Eu lembro quando a gente estava aí na academia, eu fui dar uma aula na academia que você era proprietário, e você jogou uma Bíblia no meu colo e falou assim, a hora com esse pessoal aí, não sei se você lembra dessa Sim. episódio, e eu falei, não, eu não nasci para isso aqui não, isso aqui, vou pregar é para você, Deus, isso aqui não é para mim. Você falou, não, mas você é autoridade dentro desse tatame, ora com o pessoal. Lê esses 4 versículos aí e ora com eles. E quando eu aceitei aquele desafio ali, eu fiquei trêmulo, mas quando eu fui orar, veio uma graça de Deus e houve um mover incomum dentro daquela academia. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas chorando, né? Inclusive nós dois nos pegamos chorando um monte ali. Aquele dia foi muito marcante, né, pra gente. Mas naquele dia ali, até ali, eu tinha uma convicção de que eu seria professor de jiu-jitsu até o final da minha vida. Mas aquele dia teve um corte. Aquele mover sobrenatural, profético e espiritual, me fez pensar assim, eu encontrei uma coisa que eu gosto mais do que o jiu-jitsu. E eu quero conhecer quem eu sou, porque se eu tirar o kimono, eu sempre, desde os 4 anos de idade, eu era o Fabinho do jiu-jitsu, mas se eu tirasse o kimono, quem eu era? Então eu tive uma crise ali, do personagem. Sim. Eu era um personagem. Até as pessoas perguntam assim, ô pastor Fábio, por que você não treina mais jiu-jitsu? É pecado? Não, é porque foi um personagem que precisou morrer. Então, às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? E realmente ele morreu de forma natural, não foi uma dor. E eu lembro que eu comecei a busca para saber quem eu era, sem o kimono. Só que eu não me encontrava em mim mesmo, não tinha resposta em mim mesmo. E a resposta estava em conhecer Jesus. Isso aí. E com o tempo, caminhando com vocês, em discipulado, né? E nessa amizade, eu fui encontrando, junto com o Marcelo Ostrovski, junto com você, junto com muita gente que a gente caminhava aí, o entendimento de que eu tinha que buscar Jesus. E conforme eu fui buscando Jesus, naturalmente eu fui conhecendo quem eu era. Posso dizer que hoje eu me conheço, sei exatamente minha identidade? É que nem você falou, né? Não acaba, né? As camadas vão subindo, né? E você vai cada vez mais indo, cada vez mais profundo. Mas o começo da caminhada cristã é isso. Como que eu faço para saber, né? É a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Como que eu faço para saber o que eu tenho que fazer? Não se preocupe com isso. Se preocupe em se relacionar com Jesus, buscar Jesus, né? Ouvir a voz dele, se deleitar na presença dele, de estar junto com ele. E as coisas vão sendo liberadas do alto, reveladas, e as coisas vão caminhando. Até a conversa que a gente teve ali no começo, que o serviço sem o ser, se a gente entrar no serviço sem entender o ser, ele vai ter prazo de validade. As pessoas a corda vai arrebentar. Eu tive o privilégio, nos últimos anos, de discipular alguns pastores, e o que eu percebi? Às vezes o cara vem de uma cultura que era fazer, e os caras pede boi para trabalhar, pede boi, mas você vai vendo que vai arrebentando tudo, arrebenta a família, de repente arrebenta emocionalmente, daí o cara já não se encontra mais, e o cara não para de trabalhar, tanto é que quando você puxa o cara fala, pare, senta agora você não vai fazer mais nada. Ele quase deprime, assim. Porque essa é a identidade dele. A identidade dele está no que ele faz. Né? E o fazer gera adrenalina, né? O cara fica, tipo, você faz um evento, você faz uma... E daí daquela adrenalina, daí vai de novo, daí de evento em evento. E o que eu tenho percebido, eu sei, e muito se fala de liderança tóxica, e a igreja que machuca. Eu não estou aliviando alguns erros que a igreja possa ter cometido. Não é isso. Mas muitas vezes também a gente tem que pensar que talvez a pessoa caiu de cabeça no fazer sem entender quem ela é. Porque assim, quando ela vai entendendo quem ela é, ela vai servindo, e o serviço ele se torna algo natural, não é algo pesado. Assim, a gente já fez muita coisa assim com igreja, né? Desde das viagens que a gente fez, a abertura das igrejas, nunca pensamos em parar. Matar alguém, sim, mas parar não. A gente já pensou em dar uma surra em alguém, sim, mas parar não. Porque eu entendo, assim, porque o ser
estava sempre sendo trabalhado. Deus nos chamou para estar com Ele e para servir na sua casa. Tivemos tempos difíceis, de luta, de caverna, sim. Mas mesmo na caverna você tinha uma consciência. Deus me chamou para isso. E naquele trabalhar dele, que para mim é contínuo, termina uma dificuldade entre a outra e assim na vida de todo mundo, né? O empreendedor vai ter isso, o pastor vai ter isso, o empregado vai ter isso. Nós estamos nessa... Só que a corda arrebenta muitas vezes porque a pessoa não sabe quem ela é. E eu não tô minimizando. Às vezes acontece erros, às vezes tem pessoas doentes na igreja, tem liderança mesmo narcisista, tem. Mas existe também a ideia de que eu não sei quem eu sou e eu só estou trabalhando, 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 trabalhando. De repente acorda a história. E a pessoa se perde, né? O ativismo, ele é o fundamento do religioso, né? É. Um lugar mais seguro para se esconder do que no serviço, né? Uhum. Às vezes a gente fala, né? Lugares melhores lugares para se esconder para você não trabalhar o seu ser, né? Às vezes é estacionamento, servindo na igreja. Às vezes é na ilha de som, né? Na ilha lá onde trabalha a projeção, tá escondido ali. Essas pessoas precisam sair dali de vez em quando e precisam estar à disposição, né? De ser trabalhados pelo Espírito Santo. As pessoas do louvor, até os próprios pastores, nós, né? Temos que estar muito atentos nisso, né? Como você bem falou aí, não acaba. Não Sempre acaba. tratar, né? E às vezes quando a corda está roendo e a gente está quase querendo chutar o balde, quem sabe essa não é a luz amarela para a gente pensar, será que eu não estou trabalhando demais? Né? É. E muito provável que sim. Eu lembro das vezes, que eu estava em Paranavaí, junto contigo lá, né? E eu estava numa crise e eu entrava em contato com o pastor Arno e falava, pastor, eu tô seco aqui, eu tô desesperado. E a primeira pergunta que ele me fazia é, como que tá a tua vida de oração? Uhum. E nunca, 100% das vezes, não estava boa. E eu tinha que admitir diante dele que não estava boa. Então, quando chegou na terceira vez que eu liguei para ele, eu já nem falei mais, porque eu sabia, minha vida de oração estava ruim. Meu tempo com Deus não existia mais. Então, toda pessoa que está em crise, é muito provável que ela está seca, porque ela não está sendo molhada pela água da oração, do tempo com Deus. Né? Na minha lógica, assim, na minha leitura, Deus nos chama para o ministério, Ele nos chama para servir. A igreja, por exemplo, nós somos pastores, Ele nos chamou. E Ele usa o próprio ministério para moldar Jesus em nós. Não é não é o ministério que precisa da gente, a gente precisa do ministério para ficar mais parecido com Jesus. E nesse moldar, as dificuldades e lutas, elas têm que nos empurrar para um lugar de solitude, de comunhão. Agora mesmo a gente estava com umas dificuldades, umas lutas na igreja. Todos nós temos as suas lutas. E eu compartilhei com o meu grupo familiar, a gente orou e daí eu brinquei com eles. Isso nos leva para um tempo mais intenso de oração. Só que se a gente está com a cabeça de trabalhar, a primeira coisa que a gente pensa em uma dificuldade, o que eu posso fazer? E você já sai querendo resolver o problema. Eu acho que, na minha lógica, os problemas nos moldam Jesus e nos levam para mais perto de Deus. É o combustível, né? Quando Paulo fala lá em Filipenses, não andei ansiosos por coisa alguma, mas antes, através da súplica, da oração, das ações de graça, para mim a ansiedade é um combustível para a oração. A gente vive em um mundo ansioso. Será que esse não é o megafone de Deus berrando? Venham para a oração, venham para a oração. O Brasil é o segundo ou primeiro país mais ansioso do mundo. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Talvez a gente vive recebendo palavras sobre a nação brasileira. Né? Nação brasileira, celeiro de missionários. Talvez Deus esteja berrando em voz alta, assim, ó, a ansiedade é para que vocês venham para próximo, né? Só que a gente é muito ativista, a gente está ansioso, a gente já fica pensando como que eu resolvo, o que eu faço, eu tenho, sei lá, faltou dinheiro que às vezes aperta, né? Tenho que trabalhar mais.
Até o Arno estava falando, o domingo ele estava pregando sobre isso, ele falou, às vezes a gente vai e nem leva em consideração Jesus como rei, para perguntar, Jesus, e aí, o que eu faço? Será que é para trabalhar mais? Será que é para orar mais? Será que é para investir em outra coisa? A gente só sai querendo resolver, né? Resolver, resolver. E uma hora a corda arrebenta, bicho. A gente cansa, né? Sim. Você parar para pensar em Moisés, ele saiu com o povo ali, encontrou a dificuldade do mar diante dele, o que ele fez? Foi buscar Deus, né? Uhum. Ainda que seja para ouvir assim, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, mas ele buscou a Deus. Mas ele foi. Ele buscou a Ele Deus. foi. E para mim a lógica é essa: as pressões vão vindo para nos levar para perto. E quanto Problemas mais a e gente oportunidades. e quanto mais a gente endurece e não vai para perto, mais as coisas vão bagunçando, bagunçando. Daí de repente, cara, tem que orar. Você vai orar. Parece que Deus fala assim: que mais eu preciso fazer para você vir para perto? Tipo, é um chamado, né? O que mais eu preciso acontecer para você? E pega, eu acho que pega todo mundo, né? A gente é ativista por natureza, a gente quer fazer, fazer, fazer. E muitas vezes a gente quer terceirizar, né? É, A situação é contigo para te chamar para o tempo a sós com Deus e você quer terceirizar com alguém, né? você quer meter a boca nos outros, falar que o outro que tá errado. Aí você até esquece que é para orar pelos inimigos, não tá nem aí pros caras. Tipo assim, a gente sempre vai perder se entrar nessas discussões, assim, né? A responsabilidade sempre vai ser nossa, das nossas vidas. O pior lugar para um crente estar é no lugar de vítima. O pior. O pior lugar para ele estar, o pior lugar para ele ficar é na posição de vítima. Se a gente falar de identidade, uma coisa que nós precisamos matar em nós é o sentimento de vítima. Eu não sou vítima das circunstâncias depois que eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo. Ok, nasci de novo. Tive um novo nascimento, uma experiência com Deus. Sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo. Eu não sou mais vítima de circunstância, não sou vítima da minha família, não sou vítima por não ter tido um pai, não sou vítima. Não sou, eu sou uma nova criatura, eu não sou vítima. E isso a gente tem que falar para nós mesmos, dia a dia. Eu não sou vítima, eu não sou vítima, eu não sou vítima da economia, né? Agora está muito em alta, não sou vítima da economia. Eu pertenço ao reino de Deus, eu sou filho de Deus, Deus me restaurou, me transformou e eu não sou uma vítima. Porque se a gente entrar nesse lugar, é pantanoso, é difícil de sair. Porque é um É, lugar cômodo, né? você não tem força de resposta, né? É, É como se eu dissesse assim, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu fico, eu não sou a resposta. Eu tô num ambiente onde eu não consigo mais sair, a vítima, né? E como a gente está vivendo uma geração de vítimas, né? sim, vítima de tudo. É o homem lá do tanque de Bethesda. Eu não saio daqui porque as pessoas não. Então, o meu problema é que as pessoas não me ajudam. Eu não consigo avançar por causa das pessoas, não. Esse pensamento de vítima é a astenia, né? Que é a palavra ali, né? Que é a paralisia É, do cara ali não era tão das pernas, era mais da cabeça dele, né? da cabeça do cara, né? E isso trava mesmo, assim. Para mim, são dois fatores sempre bem fortes. É o sentimento de vítima e o sentimento de que as pessoas nos devem. A gente um dia tem que falar para você mesmo, assim, todo mundo, eu conselho que todo crente a falar, assim, esses dias até eu falei para o pessoal falar em voz alta aqui no povo. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Porque a gente vai se relacionando e a gente sempre às vezes acha que alguém tem alguma dívida com a gente, né? E quanto mais a gente entender ninguém me deve nada, é melhor para a nossa identidade, a gente nos entende melhor e é melhor para o serviço. Ninguém, assim, o serviço, ninguém. E é uma guerra, porque para mim trava mesmo a pessoa. Sim. Trava, trava mesmo. Fica aí essas duas revelações aí, né? Para quem está nos ouvindo tanto agora quanto vai ouvir depois, né? Sim, Vitimismo e esse sentimento que as pessoas te devem, né? Isso aí trava demais a pessoa. A gente falou sobre comparação também, né? Mas a consideração final aí, para a gente terminar e orar, ser como ele, servir como ele, né? Fomos ensinados sim. aí desde o começo, né? Qual que é o melhor caminho para a pessoa chegar na igreja e desenvolver o que Deus sonha para a vida dela? Primeiro, como você mesmo falou, né?
Descubra em Deus a sua identidade. Tire tempo para que a gente sempre, o pastor Arno aqui sempre bateu há anos, ele tem batido. Tire tempo com Deus, faça sua devocional. Desenvolva, aprenda. Existe método para devocional? Existem alguns métodos, mas desenvolva aquele que funciona com você. Faça da maneira que Deus, que você consiga fazer, assim, desenvolver ele, para que você, dia a dia, consiga desenvolver a sua identidade. Desenvolvendo a sua identidade, comece a servir. Sirva no estacionamento da igreja, comece pelo lugar que ninguém vê. Sirva na intercessão da igreja. Muitas vezes as pessoas querem servir sempre pregando, sei lá. Deus pode chamar, tá tudo certo, creio que Deus coloca no coração da pessoa. Mas no começo, aprenda. A gente sempre brincava, né? Seja fiel na vassoura, que Deus vai te dar o cajado, né? Às vezes a pessoa tem um chamado. Mas cuide da estrutura primeiro da igreja, cuide do estacionamento, cuide do banheiro, cuide das coisas básicas, assim, e vá. Para mim é muito claro aquilo que o Senhor Jesus fala, seja fiel no pouco. Isso é uma palavra que a gente leva, eu e a minha esposa, sempre falamos, vamos sempre ser fiéis no pouco. Um pouco de pessoas que a gente tem cuidado, um pouco de finanças que Deus tem nos dado, nos discipulados que Deus tem permitido a gente fazer, ser fiel no pouco. E Deus vai acrescentando. Amém. Amém, Deus. Valeu. Fazia tempo que a gente estava querendo ter esse bate-papo, né? Muito bom. Graças a Deus. Olha aqui, ó. Queria que você desse uma olhada aqui, ó. A gente tenta fugir, mas olha só. Olha quem tá aqui comigo. Meu Deus! O cara não vem na minha sala, bicho. Vai na sala do cara lá em Maringá. Pra você ver, né? Chama a atenção dele. Vou dar uma passada aí. Tá sem serviço. Permanecida. Já dá uma chunchada nele aí, ó. Tá igual o turista na igreja. Tá perdido aqui, ó. Vamos orar, né, Deus? Vamos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos trazido para perto, o Senhor tem feito a gente entender o teu coração para que a gente possa viver os nossos dias servindo pessoas, entendendo que nós estamos servindo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Rideu, pelo ministério que o Senhor nos deu. Obrigado pela família, Senhor, pelas filhas, pelo filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas que são concernentes ao Senhor e o Rideu é cuidado do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor colocou às mãos dele para que ele possa ser cuidado. Obrigado pelo cuidado, Senhor, de ser sempre alguém diligente, de cuidar e ser fiel no pouco. Obrigado porque o Senhor tem colocado sobre o muito. Eu quero declarar que é só o começo. Também oro de cada pessoa que nos ouviu e que também vai nos ouvir, e que esse interesse, esse desejo por entender a identidade em Cristo seja revelada, Senhor, a partir desses dias. Em o nome de Jesus, nós oramos, agradecemos o Senhor, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Valeu, que Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Até mais, Fábio. Até mais. Tchau.